Você sabia que as mudanças climáticas já são uma realidade no Espírito Santo? 71 cidades já sofrem com a restrição de água. No Espírito Santo, as chuvas provocaram a morte de 4 pessoas. Da chuva que caiu lá no Espírito Santo no começo dessa semana. De 2013 a 2023, o estado enfrentou secas severas, chuvas intensas e desastres que geraram grandes prejuízos. Para enfrentar esses desafios, o governo do estado criou o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas. Entre as ações mais importantes está o Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas. Utilizando a metodologia do Planejamento Estratégico do Estado, inspirado no CIMAP, o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Instituto Jones dos Santos Neves, o plano reúne 26 ações e 151 medidas para preparar o Espírito Santo frente às mudanças climáticas, protegendo os mais vulneráveis e reduzindo seus impactos. Agora, chegou a vez das secretarias e das instituições do Estado somarem forças nessa jornada. A implementação do plano depende do comprometimento de toda a administração pública. Faça sua parte e ajude a garantir um Espírito Santo mais sustentável e preparado diante dos desafios climáticos. O objetivo desse vídeo é guiar o processo de construção dos planos de trabalho para as medidas estratégicas, propostas no âmbito do Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas. Esse vídeo está dividido em 3 partes principais. Na primeira parte, discutiremos como está sendo construído o Plano de Adaptação a Mudanças Climáticas do Espírito Santo. Na segunda parte, discutiremos o que são as medidas estratégicas e como elas foram delineadas. Na terceira e parte final, iremos discutir como iremos construir os planos de trabalho para cada uma das medidas estratégicas. Vamos começar? O Estado do Espírito Santo já executa diversas políticas, ações e programas destinados a reduzir a vulnerabilidade climática da nossa população. Ações essas que variam desde o Plano Estadual de Recursos Hídricos, passando pelos esforços da Defesa Civil, até mesmo o Fundo Cidades, que disponibiliza diretamente para os municípios recursos financeiros para que eles executem obras para aumentar a sua resiliência climática. O objetivo do plano, nesse contexto, é organizar e integrar todos os esforços políticos, programas existentes e ações de adaptação que estão em andamento, analisando quais são as deficiências, quais são os pontos que podem melhorar, quais são as lacunas existentes. A ideia é tentar melhorar o Estado, melhorar a capacidade de enfrentamento do Estado para os desafios decorrentes dos eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor. A ideia principal é unir todas as políticas, programas e ações em uma estrutura de governança única, avaliando as deficiências e avaliando os pontos onde precisamos melhorar. Quais são as lacunas? Quais são as ações necessárias? Quais são as novas políticas que devem ser criadas? Para fazer isso, nós usamos a metodologia de planejamento estratégico. Esse trabalho começou em uma dinâmica realizada com 58 técnicos de 16 secretarias e órgãos públicos estaduais que estão direta ou indiretamente relacionados com as ações de adaptação. Defesa Civil, CEAMA, AGER, IEMA, IDAF, CESAM, os diversos órgãos que atuam nas ações relacionadas à adaptação. A ideia básica da metodologia de planejamento estratégico é partir da identificação das vulnerabilidades, com base nas tendências climáticas futuras, fazer uma análise SWOT das políticas e da atuação atual do Estado, em face dos novos desafios climáticos colocados pelas tendências e cenários climáticos futuros, analisando os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Com base nesse levantamento, foram levantados desafios estratégicos, que são questões críticas que a região deve enfrentar.
cada ponto fraco e ameaça gerava necessariamente um desafio a ser enfrentado. Em outros pontos, os pontos fortes ou oportunidades também podem gerar desafios, como, por exemplo, oportunidade de captação de recursos externos. O desafio pode ser montar uma estrutura para a captação desses recursos. Bom, com base nesses desafios estratégicos, nós construímos as ações estratégicas que são necessárias para ser realizadas para atingir os objetivos de aumento de resiliência do nosso Estado. Ou seja, as ações estratégicas traduzem os objetivos em passos específicos para a sua realização. A ideia aqui, então, é tentar identificar quais ações são necessárias para o Estado do Espírito Santo aumentar a sua resiliência diante dos cenários futuros. É importante notar que, dentre as ações elencadas, diversas delas já estão em andamento e requerem melhoria, outras ainda precisam ser criadas, mas foram identificadas como lacunas. Essas ações variam desde fortalecer e ampliar os fundos e programas estaduais existentes, até mesmo fortalecer a capacitação técnica de servidores técnicos municipais e estaduais. A ideia aqui é identificar as lacunas e buscar pontos de melhoria. Então, para isso, foram delineadas 28 ações estratégicas, que se desdobram em 176 medidas específicas. As medidas específicas são efetivamente destinadas a operacionalizar os objetivos dentro de cada uma dessas ações. Observe essa ação estratégica número 1. Fortalecer e ampliar os fundos e programas estaduais existentes. Essa é a ação estratégica. A visão do grupo de trabalho demonstrou que, para atingir esse objetivo de fortalecimento e ampliação dos fundos e programas existentes, nós precisamos efetivamente executar 6 medidas específicas. Por exemplo, criar uma estrutura de priorização de investimentos para programas e fundos, buscando priorizar projetos de maior impacto e, principalmente, sobre populações mais carentes. Essa mesma lógica foi aplicada a cada uma das 28 ações estratégicas, chegando a esse número de 176 medidas específicas. E como faremos para construir os planos de trabalho para cada uma dessas medidas estratégicas? Bom, primeiramente, nós devemos nos perguntar o que é um plano de trabalho. O plano de trabalho também é chamado de plano de ação, e ele consiste em detalhar as etapas práticas necessárias para implementar os objetivos estratégicos ou as medidas definidas. Ele traduz as ações ou medidas em tarefas concretas, com prazos responsáveis, recursos necessários e indicadores de acompanhamento. Muitas vezes falamos que o planejamento estratégico nos mostra qual a direção que devemos seguir. Agora, o plano de trabalho nos mostra, de fato, como chegaremos lá. Quais as pequenas tarefas, quais são os prazos, quais são os responsáveis, os recursos necessários que precisaremos despender para efetivamente implementar cada uma das medidas propostas. Bom, nesse contexto, vamos fazer o trabalho em etapas. Na primeira etapa, cada secretaria líder recebeu uma planilha Excel com um modelo de plano de trabalho a ser preenchido para cada medida. O que é uma secretaria líder? Secretaria líder é a secretaria que é identificada durante a construção de uma medida como sendo a principal responsável pela implementação daquela medida. Nota, isso não quer dizer que a secretaria de líder será o único responsável pela implementação de uma medida. Não é bem assim. Na verdade, a gente precisa da participação de diversas secretarias. A ideia aqui é que, inicialmente, a secretaria líder vai ter 15 dias para preparar a primeira versão do plano de trabalho. Essa primeira versão, ela vai trazer em linhas gerais justamente todos os elementos necessários para a construção do plano de trabalho. Num segundo momento, 15 dias após esse prazo, nós teremos uma dinâmica que será realizada no Palácio Anchieta e coordenada pela Secretaria de Planejamento.
onde a secretaria líder de uma dada medida discutirá com outras secretarias e outros órgãos associados para construir uma versão final do plano de trabalho. Durante todo esse processo, o projeto disponibilizará uma equipe de consultores, especialistas em cada uma das áreas, recursos hídricos, cidades, infraestrutura, defesa civil e recursos hídricos, mas também uma outra equipe especializada em planejamento, para apoiar as equipes das secretarias na construção e na terminologia correta de construção dos planos de trabalho. Finalmente, no passo 4, nós agendaremos reuniões posteriores, caso a gente não consiga fechar aqueles planos de trabalho lá na nossa reunião, nossa dinâmica que vai ser realizada no Palácio Anchieta. A gente pode ter reuniões posteriores, usando tanto o pessoal da CEP quanto especialistas no projeto para chegar à forma final dos planos de trabalho. É importante notar que as medidas propostas têm conteúdo bastante específico e requerem a participação de um pessoal qualificado para a construção do plano de trabalho em cada uma das secretarias. Dessa forma, é muito importante que, ao receber as ações, as medidas, na verdade, a secretaria analise de forma muito criteriosa quais são os participantes dessa ação. O melhor é que sejam escolhidos participantes que estão diretamente ligados às atividades previstas dentro daquela medida. Afinal de contas, a qualidade final do produto vai depender muito dos profissionais selecionados para as discussões. Esse aqui é um modelo do plano de trabalho que vocês receberam. Notem que no arquivo que vocês receberam, o arquivo Excel possui 3 planilhas. A planilha 1 é, de fato, a medida que vocês devem preencher. Logo em seguida, existem 2 outras planilhas, que é exemplo 1 e exemplo 2, que representam exemplos de medidas para vocês poderem balizar ou ter uma ideia de como deve, de fato, ser preenchido o seu plano de trabalho. Vou passar rapidamente aqui pelo modelo para vocês entenderem como será o procedimento. Normalmente, a tabela que tem esse formato que vocês estão vendo na tela, ela já vem com esses 5 campos iniciais já previamente preenchidos. Primeiramente, o campo lá de cima, tá vendo? O plano de ação, é aquele código de ação, ele vai se referir a ação e medida. Por exemplo, A1M1 quer dizer medida 1 da ação 1. Isso é importante para a gente conseguir localizar a medida dentro do conjunto de ações que a gente está discutindo. Bom, o segundo campo é o enunciado da medida propriamente dita, Nesse caso, olha, criar estrutura de priorização de investimentos dos programas e fundos com base em indicadores de risco e aumento de resiliência, buscando priorizar os projetos de maior impacto, principalmente sobre as populações carentes. Bom, esse é o enunciado da medida. Nota que ele está fortemente associado à ação estratégica que a medida está relacionada. É sempre bom entendermos que a ação estratégica é o objetivo maior. E a nossa medida estratégica tem um objetivo específico de apoiar essa ação estratégica. O quarto campo, então, é secretaria ou órgão envolvido, que é seguido pelas secretarias e órgãos associados, que complementarão a construção do trabalho. É importante entender que todos poderão ser responsáveis por etapas ou tarefas durante a execução daquela medida. Porém, caberá à secretaria líder coordenar os esforços, agendar as reuniões e efetivamente acompanhar a execução das etapas necessárias para a conclusão da medida. O prazo de execução representa o prazo total de execução da medida e vai ser determinado, claro, com base no cronograma de atividades. Já a gente chega lá quando estiver discutindo propriamente dito as atividades. Esse campo a seguir é o objetivo. A maioria das medidas já tem um objetivo descrito, claramente observável, mas grande parte delas a gente precisa fazer uma reflexão para tentar desenhá-las. De maneira geral, o objetivo ele é uma união
da ação estratégica e da medida estratégica desejada. É como se o objetivo geral da medida fosse o quê? Atender à ação estratégica. E o objetivo específico fosse efetivamente o enunciado da medida. Dessa forma, pensemos que o objetivo previsto para a medida, em grande face, ele é o objetivo estratégico ou o objetivo da ação estratégica. Nesse caso, observemos, o objetivo é garantir um financiamento sustentável para a adaptação climática, promovendo a resiliência e a capacidade de resposta aos impactos ambientais. Notem que o objetivo da nossa medida está ligado ao quê? Ao objetivo mais amplo, o objetivo ligado à ação estratégica. Bom, vamos discutir agora as atividades. Esse campo, ele indica as atividades ou iniciativas que serão necessárias para a implementação da medida. São ações concretas e operacionais que precisam ser realizadas para implementar a medida ou alcançar o objetivo estratégico. Devem ser descritas com clareza, sempre com verbo no infinitivo. Realizar um diagnóstico, capacitar técnicos, elaborar protocolos. Por exemplo, uma boa forma de preencher é se fazer a pergunta: o que precisa ser feito passo a passo para que essa medida seja de fato implementada? Bom, a gente pode aqui nesse passo criar quantas atividades a gente julgar necessário. Mas é importante entender que se a gente criar muito poucas atividades e atividades com prazo de execução muito longo, pode ser que o acompanhamento fique um pouco difícil. Então tentem quebrar as atividades em períodos um pouco menores, trimestres, por exemplo, ou meses até mesmo. Bom, observe aqui nesse exemplo, eu tenho 4 atividades aqui na tela. Nota, o nosso objetivo, lembrem-se, era criar critérios para os fundos e programas do Estado. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Fazer um levantamento de quais são os critérios que atualmente são utilizados. Depois, eu vou identificar e selecionar quais indicadores de risco ou vulnerabilidade social deveriam estar nesses critérios e não estão. Finalmente, eu vou criar uma matriz de priorização de projetos, incorporando todos esses critérios que eu julgo que sejam pertinentes. E, finalmente, eu vou realizar oficinas com gestores do fundo para capacitação sobre a matriz de priorização que foi criada. Notem, as atividades elas vão estar relacionadas sempre com indicadores, que são indicadores de cumprimento, né? Por exemplo, nessa primeira atividade, se eu vou realizar um levantamento técnico, o meu produto vai ser um relatório técnico. Se eu descer mais um pouquinho, pegar o último lá, que é realização de oficinas, qual será o meu indicador? O meu indicador será o percentual de gestores de fundo que foram de fato capacitados. Esse é o indicador. A meta traduz o indicador em um objetivo numérico. Por exemplo, olhando lá em cima novamente na primeira atividade, se o meu objetivo, meu indicador é o relatório terminado, eu preciso dizer do relatório e em quanto tempo eu estou esperando que esse relatório seja terminado. Uma meta é sempre um objetivo com prazo definido. Finalmente, a gente passa para o campo do responsável. Aqui eu preciso indicar quem é o responsável pela execução daquela atividade específica. Nesse caso, foi indicado que a SEAMA, com o apoio da SEG e das coordenações dos outros fundos. Então note, nesse caso específico, a entidade líder vai também fazer parte da execução. Em vários outros casos, podem ser criadas atividades ou iniciativas que não cabem exatamente à secretaria líder. Ela pode coordenar o processo, mas a responsabilidade pela execução pode ser de outra entidade, outra secretaria ou outro órgão. O importante aqui é especificar quem são os responsáveis.
Mais importante ainda do que conhecer os responsáveis, ou tão importante quanto conhecer os responsáveis, é determinar os recursos necessários. Aqui incluem os insumos indispensáveis para executar a atividade: equipe técnica, equipamentos, dados, contratação de consultoria, infraestrutura, apoio jurídico ou até recursos financeiros. Nesse item de recursos financeiros acaba sendo bastante importante a gente discutir um ponto. Se os recursos financeiros necessários já fazem parte do orçamento da secretaria ou do órgão e podem ser absorvidos dentro desse orçamento, tudo bem, é interessante colocar o valor aqui. Agora, se os recursos necessários vão além do orçamento disponível na secretaria ou órgão, vai ser necessária a criação de uma atividade aqui posterior a essa, que é justamente levantar os recursos necessários para a execução. Perfeito? Bom, finalmente a gente vem para o último ponto, que é o cronograma, que é em quanto tempo a gente espera cumprir essa atividade. E aí é interessante que a gente pergunte quando essa atividade deve começar e quando ela deve terminar, considerando a lógica de execução e dependências dessa atividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma atividade depende da imediatamente anterior, ela só pode ser iniciada após da anterior. Mas se ela pode ser concorrente, eu já posso iniciar ela ao mesmo tempo que eu iniciei a outra. É importante a gente ter em mente que, às vezes, duas medidas que estão dentro de uma mesma ação, elas acabam tendo uma dependência entre uma e outra. E, às vezes, então, eu preciso ter um cronograma de uma medida que espere a conclusão da outra. Isso é bastante importante e vocês precisam observar isso durante a execução. Bom, esse é o modelo de preenchimento do plano de trabalho, mas antes da gente terminar, eu gostaria de dar alguns lembretes para vocês. Então vocês terão 15 dias para preparar essa primeira versão do plano de trabalho. A equipe de projeto, os nossos consultores, o pessoal de planejamento da CEP estará disponível durante todo esse período para ajudar na construção, esclarecer dúvidas. A gente pode participar de reuniões. É só entrar em contato com os endereços de e-mail que eu vou deixar no final. Tá? Depois desse prazo de 15 dias, vai haver aquela dinâmica lá no Palácio Anchieta, né? Onde a secretaria líder vai discutir com as outras secretarias e órgãos associados para construir a versão final do trabalho. Então eu peço para vocês que tentem chegar na versão mais próxima daquilo que vocês esperam agora durante esses 15 dias. Para quando a gente chegar lá na nossa dinâmica, para discutir com os outros órgãos, a gente já esteja com um trabalho bastante encaminhado. Nesse aspecto, um outro ponto que preciso chamar atenção é que as medidas elas foram desenhadas com base nos desafios identificados. Então, nessa fase da definição do plano de trabalho, que para efetivamente implementar as medidas, pode ser que sejam necessários alguns ajustes no enunciado, né? Por exemplo, a fragmentação em mais de uma medida ou até mesmo uma alteração mais substancial na medida. Porque é importante entender que, mesmo servidores das diversas secretarias e órgãos tendo participado das dinâmicas que definiram as medidas, agora que os servidores que de fato representam os setores que irão implementar as medidas, eles vão olhar com uma lógica diferente. E ninguém entende melhor as atividades que precisam ser executadas do que aqueles setores que de fato vão executar as medidas. Então, nesse momento, sintam-se à vontade para propor ajustes ou revisões. Nas próximas etapas, vão poder discutir essas alterações, revisões com outros órgãos e secretarias para, de fato, chegar no produto final. O meu nome é Neival. Eu deixei o meu e-mail ali, neival.reis@ufes.br. Eu sou o coordenador do projeto de construção do plano de adaptação às mudanças climáticas. Durante todos esses 15 dias, vocês podem mandar um e-mail para mim ou então para o contato institucional, ali, mudançasclimáticas@ceama.es.gov, para tirar dúvidas sobre como construir o plano de trabalho, e eu e minha equipe, a gente direciona vocês, seja para o pessoal de planejamento ou para os especialistas de cada uma das áreas. Bom trabalho a todos!